Hey, parabéns por você ter aberto mais uma aula. E é o seguinte, hoje nós vamos pegar o assunto função afim, função do primeiro grau. Porque, com certeza, aliado com razão, proporção, geometria plana, função do primeiro grau, é um dos assuntos mais importantes da prova do Enem, porque ele não está só na prova de matemática, como eu vou mostrar aqui hoje, mas ele consegue abordar uma questão multidisciplinar. Ele aparece até na física, lá em cinemática, que é uma das matérias que o pessoal mais tem medo e dificuldade. Então é o que eu falo. Se você ataca muito bem as 4 operações e fica bom de cálculo mental, fica rápido, pega muito bem razão e proporção, treina de diversas formas, pega geometria e função do primeiro grau, cara, você com certeza vai ir muito bem. Você já tem uma base muito forte, brutalmente forte, e você já garante aí uns 30 acertos no segundo dia, talvez uns 35. Então vamos lá, vamos começar a pegar função do primeiro grau. Primeiro eu quero que você imagine aqui um Uber, ok? O que eu estou fazendo? Eu estou abrindo a tua imaginação para isso aqui. É mais importante do que você decorar as definições. Então olha só, imagina que tu tá pegando um Uber. Vou tentar desenhar aqui, ó, um carro. Beleza, tu tá pegando um Uber. Ficou meio feio esse carro aqui, mas tudo bem, né? Beleza, você tá pegando um Uber. E é o seguinte, só de você entrar no Uber, isso é uma coisa que você pode perceber na sua realidade. Isso aqui poderia completamente ser cobrado na prova, porque o Enem é muito contextualizado, ele gosta de coisas do dia a dia. É o seguinte, uma coisa que você pode perceber é, o Uber tem um preço mínimo. Mesmo que você faça só de sacanagem um pedido pro cara de tipo, me leva do outro lado da avenida, anda mais 200 metros e me deixa na casa da quadra de baixo. Mesmo que tu faça isso, só de zoeira com o Uber, você vai ter que pagar um preço mínimo. Se você andar 100 ou 300 metros, você vai pagar um preço mínimo. Até mesmo que você nem ande com o Uber. Você só entra no carro, dê uma olhada para ele, dê um tchau e pague a corrida. Vai ser um preço mínimo. Digamos que a Uber cobra uns R$8 de preço mínimo. Só pra gente ter algo bem redondinho aqui. Outra coisa, não é só R$8 que você vai pagar. Que você também consegue perceber. É o seguinte, conforme você vai andando com o Uber, conforme vai aumentando a distância do seu trajeto, o preço vai aumentando. Você também não consegue perceber essa segunda coisa? Conforme você vai indo para um lugar mais longe, vai ficando mais caro. Não é pela velocidade do Uber. E também não é uma coisa aleatória. Parece ter algum tipo de padrão. O preço vai aumentando. Vai aumentando conforme você vai andando, conforme você vai ficando mais distante. Hoje em dia o Uber até tem uma mudança, né? Nessa questão de cobrança quando tá de dia e quando tá muito de madrugada. Mas você percebe. Se eu ando 3 km é um preço, e se eu ando 9 km vai ser mais caro. Beleza, então qual é o padrão? No nosso exemplo, a gente vai mostrar isso aqui com uma função do primeiro grau. Por quê? Você vai ter o valor mínimo mais um preço para cada quilômetro. E olha só, por que eu vou escrever isso aqui como uma multiplicação? Porque é o seguinte, imagina que eu falo para você assim, eu sou Uber, eu falo, olha, para você andar 1 quilômetro comigo, eu vou te cobrar R$2. Ou seja, se eu for andar com você 2 quilômetros, eu vou te cobrar R$4. Beleza, você percebe, é um padrão, né? Cada quilômetro custa R$2, então é 2 mais 2, R$4. Vai aumentando sempre de 2 em 2, faz total sentido. Então o que eu tô falando é, cara, o preço de 1 quilômetro é R$2. Então se eu pegar o preço de 1 quilômetro, R$2, e multiplicar pela quantidade de quilômetros, eu vou obter o preço de todos aqueles quilômetros. Por exemplo, 2 vezes 2 quilômetros vai dar exatamente isso aqui, ó, R$4. Então, ao invés de ficar somando, de ter uma tabela com todas as quilometragens e o preço de cada uma, nós podemos botar um computadorzinho que faz esse cálculo. Ele vê exatamente quantos quilômetros foram e multiplica pelo nosso preço por quilômetro, pela nossa taxa. Então você percebe que assim, isso aqui é fixo, isso aqui é fixo. A única coisa que vai mudar, que a gente fala que é variável, é a quilometragem. A quilometragem vai aumentando e daí esse valor inteiro aqui muda, mas a taxa é sempre a mesma. Seria até meio injusto se eu chegasse para você como Uber e falasse assim, olha só,
O preço, né, vamos colocar aqui o vermelho, o Uber injusto. 1 quilômetro no meu táxi, no meu Uber, custa 2 pila. Agora, 2 quilômetros custa 5 reais, né, 5 pila. 3 quilômetros custa 21. 4 km custa 22. 5 quilômetros custa 28. Daí você fica, caraca, mano, que bizarro isso. Qual que é o padrão aqui? É aleatório o preço que você bota na quilometragem dele? Não tem padrão, é aleatório. 6 quilômetros eu cobro 31. É aleatório, não tem padrão nenhum. Daí você fica, caraca, mano, aleatório, que bizarro. Como é que eu vou me planejar se o negócio é aleatório? Então, claro, o Uber tem um certo padrão de crescimento. Por isso que o preço por quilômetro fica fixo. Ele não fica variando toda hora. Não fica tudo variando. Nem o preço mínimo, né? O preço mínimo, ele é fixo. Ele é sempre o mesmo. Sempre vai ser 8 reais. Então vamos aqui fazer a nossa tabelinha, igual eu falei. Que não é o que é feito, porque a gente tem um computadorzinho que fica trabalhando. É o que a gente faz com as funções, né? A função é como se fosse um computador, onde você pode pegar, por exemplo, aqui, ó, imagina que você tem um computador, né? Você tem aqui um computador. Beleza, fazer um monitor aqui. E daí o que acontece? A gente vai botar um input, que é uma inserção de informação, e daí esse computador ele vai dar o nosso output, que é o resultado, a gente poderia dizer. Então você insere uma informação, ele processa e te dá um resultado. Então a informação seria, sei lá, passageiro andou 3 quilômetros. Daí ele vai calcular isso aqui e vai te dar o preço do outro lado, o preço de quanto que você tem que cobrar do passageiro. Isso aqui é uma função. Você coloca aqui a informação e ela te gera um output, ela te gera um resultado. Então olha só, vamos colocar aqui a função certinho, 8 reais, mais o preço por quilômetro é 2 para cada quilômetro. Isso aqui vai ser igual a preço. Você percebe que é só eu inserir a informação de quantos quilômetros eu andei e daí eu vou obter o meu output, que é o preço que eu vou cobrar para o cliente? Exatamente, isso aqui que é uma função. Então vamos lá, ficar botando vários inputs e ver os outputs, fazer meio que uma tabelinha para entender isso aqui. Então olha só, a gente vai colocar aqui x e y, que dá para chamar também de quilômetro, e aqui dá para chamar de preço. Então vamos lá. Quando o quilômetro é 0, nesse Uber aqui, ó, a gente vai pagar quanto? Se tiver 0, vamos colocar essa fórmula aqui do lado, 8 mais 2 vezes o km. Isso aqui vai ser igual a y ou igual ao preço. Se isso aqui for 0, vai ser 8 mais 2 vezes 0 vai dar 0. Então é 8 mais 0 igual a 8. Então beleza, quando o quilômetro é 0, o preço é 8. Quando o quilômetro é 1, é o seguinte, vai ficar 8 mais 2 vezes 1, mais 2 vezes 1, e isso aqui vai dar 10. Então beleza, temos um 10. Quando o quilômetro é 2, o que a gente vai ter? 8 do preço mínimo mais 2 vezes 2, ou seja, 12. Quando a quilometragem é 3, nós vamos ter 8 mais 2, que é o preço para cada quilômetro, vezes quantos quilômetros. A gente vai inserir agora aonde estava nossa incógnita, né? Nossa possível variável. E a gente vai obter o preço, que agora vai ser 14. Então, olha só que maneiro. Vou botar aqui 4. 8 mais 2 vezes 4, inseri, botei o input, e agora a gente tem isso aqui, ó, 16. Então olha só que maneiro. Primeiro link que a gente pode fazer. Função do primeiro grau é igual a PA. Olha só que maneiro, porque se você parar para ver, esse aqui seria o nosso primeiro termo da PA,
Esse aqui seria o segundo termo da PA, o terceiro, o quarto termo e o quinto termo da PA. E olha só, a PA está aumentando sempre de 2 em 2. Você consegue ver isso, ó? Mais 2 fica 10, mais 2 fica 12, mais 2 fica 14, mais 2 fica 16. Função do primeiro grau e progressão aritmética são exatamente a mesma coisa. Não tem muita diferença. Claro que na hora de aplicar, de pensar, você percebe que gera isso aqui, né? Ó, do x0 ser o primeiro termo, que é o inicial, é o primeiro termo já, é aquele que não botou nenhum acréscimo desse lado de cá, ó. Beleza. Primeiro link que eu quero que vocês façam. Mas vamos tentar colocar isso aqui em gráfico para ficar bem visual. Então, olha só, por isso que eu botei x, y. A gente faz um gráfico aqui, ó. Ficou bonito, vai. Esse gráfico aqui vai ter o eixo x, que é o eixo das abscissas. Então ele vai ser, sei lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente foi até aqui, quilômetro aqui, foi até o 5. E daí a gente vai ter um outro gráfico aqui que ele vai, sei lá, de 2 em 2. 2, 4, opa, isso, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Maravilha. Não foi até o 5, né? Foi até o 4. Me confundi aqui. Ou seja, quando o x é 0, quando o nosso input é 0, andou 0 km, quanto que você vai pagar? Você vai pagar R$8, você vai pagar o preço mínimo. Quando eu andar 1 km, a gente vai mandar 8 mais 2 vezes 1, então 10. Então agora você tem que fazer isso aqui, ó, é a ligação entre o 10 e o número 1. Não é só você botar aqui, não é assim que o gráfico funciona. Você tem que ligar os dois eixos. Então aqui, ó. Beleza, então temos um ponto aqui e outro ali. Quando andar 2 km, a gente vai ter que pagar 12, que é o que está na nossa tabela, ó. 2, 12. Liga eles aqui. Beleza. Quando eu andar 3 km, eu vou ter que pagar 14. Então vamos lá, 3 km, eu vou ter que pagar 14. Opa, é bem aqui o encontro. Quando eu andar 4 km, eu vou ter que pagar 16. Então, tome aqui. Tome aqui. Pronto, aqui que é o encontro. Se a gente ligar os pontos, olha só o que a gente vai gerar. A gente vai gerar isso aqui, ó. Vai ficar meio torto, mas vamos lá. Aí. A gente gera uma reta. É claro que essa minha reta ficou torta por causa do meu desenho, do gráfico. Mas é uma reta. Vamos ver se vai ficar aí. Aí, ó, ficou agora retinha. Nós formamos uma reta. Isso aqui é uma função do primeiro grau. É quando a gente tem um gráfico que ele faz uma reta. Por isso que a gente pode falar que é uma função linear, é uma função afim. Então olha só que maneiro. É uma função que está crescendo, justamente porque quanto mais eu ando, mais caro fica. Mas e se fosse, sei lá, uma função que fala de desconto? Ué, a gente teria um gráfico, só que ele ia ser uma reta decrescente. Ia ser algo mais ou menos assim, ó. Uma linha reta. Então são aquelas questões no Enem que você vai ver que você tem uma linha reta e daí ele fala assim, ó, em 2008 a empresa faturou 10 milhões. Em 2009, opa, caraca, o 2008 bugou aqui pra caramba, Zé. Ó, 10 milhões lá em 2008. Em 2009 a empresa faturou 5 milhões. Quanto que a empresa vai faturar em 2012? Então, assim, esses gráficos que são linha reta e o Enem te pede para adivinhar lá na frente como é que é função do primeiro grau, é progressão aritmética, não tem problema nenhum. É que também agora eu quero fazer até um link aqui, ó, cinemática. Olha só, cinemática. No caso, a cinemática
quando a gente estiver falando de movimento uniforme. Tem alguém me ligando, eu só vou ver o que que é. Voltei. Então vamos lá. Cinemática. Se você for ver o gráfico da velocidade, não, da distância, né? O gráfico da velocidade, só para quem ficou com dúvida agora, é uma coisa reta. Por quê? Mas é reto deitado. Ele não vai aumentando, ele fica sempre o mesmo. Tipo assim, 4 segundos está desse jeito, 20 segundos está desse jeito. É sempre o mesmo valor, a velocidade. Por isso que é reto assim. Esse é o gráfico da velocidade no movimento uniforme, que é o movimento que o carro vai em linha reta na mesma velocidade. Agora, se você vai ver o gráfico da distância percorrida, você percebe que é o seguinte: o carro, ele, sei lá, começa do zero e conforme o tempo vai passando, ele vai percorrendo uma distância uniforme. Então, movimento uniforme na física também é uma função do primeiro grau. Tanto é que aquela equação horária da posição, o sorvete que um monte de professor fica tentando fazer você decorar, é uma função do primeiro grau e ela é uma função óbvia. Ela é uma função totalmente deduzível. Olha só, a posição, né, a posição final do carro, que é onde ele está, é igual a onde ele já estava. Então, ó, onde já estava. Ou seja, se ele vai começar daqui, você já começa contando a partir daqui e não daqui, mais a velocidade pelo tempo. E isso aqui não faz total sentido? Tempo é minúsculo. Não faz total sentido? Isso aqui não é uma função do primeiro grau? Nós temos aqui o valor fixo, igual aquele 8 lá do Uber, mais uma taxa, que é uma velocidade, que a velocidade ela é uma taxa a cada tempo. Então, olha só, eu estou falando aqui 1 km por hora. Cara, isso é uma taxa. Eu estou falando que em 1 hora eu vou andar 1 km. Em 2 horas eu vou andar 2 km. Em 3 horas eu vou andar 3 km. Então, se eu pego a velocidade, que é 1 km por hora, e multiplico pelas horas, eu vou obter exatamente a quantidade de quilômetros que eu vou ter andado. Então, se eu botar aqui, ó, 1 km por hora vezes 10 horas, eu vou obter aqui, ó, 10 quilômetros. Daí você fica, mas tem uma divisão aqui desse hora. Gente, matematicamente também dá certo, olha só. Porque é 1 km dividido por hora, vezes 10 vezes hora. Se você multiplica e divide pela mesma coisa, cara, você pode eliminar isso aqui. Então agora vai ficar 10 km. Então, faz total sentido que seja isso. Se você multiplicar a velocidade pelo tempo, você vai obter quanto foi andado, quando foi deslocado. Então, aqui temos a nossa taxa, e aqui a variável. Olha só, a função horária, o famoso sorvetão, né, sorvete na verdade, cara, é super simples. É uma coisa obviamente deduzível, você não precisa decorar essa fórmula, ela é óbvia, dá para você deduzir ela. Aonde o tanto que o carro andou é o quanto já tinha andado, mais, aqui é um mais na verdade, mais o quanto ele andou agora, que é a multiplicação da velocidade pelo tempo. Cara, isso é óbvio, é obviamente deduzível. Então, quando você vê um gráfico de uma função horária da posição, quando você vê o gráfico da posição de um carro, também é uma função assim. Pode ser crescente ou pode ser decrescente. Olha os links que a gente vai fazendo com função do primeiro grau. E quer ver mais um link brabo? Juros simples. Juros simples também é função do primeiro grau. Porque olha só, eu tenho aqui R$100, é antes o símbolo, eu tenho aqui R$100 e todo mês eu vou botar 10% de juro na modalidade juros simples, ou seja, sou agiota. Olha só como é que vai funcionar. Eu tenho R$10, no outro mês, né, tipo assim, aqui é o mês, ó, mês 0. Depois de um mês que você está me devendo,
Então, ó, um mês de dívida vai ser o que eu já tinha mais 10% de juros. Então agora, quanto que é 10%? É isso aqui, ó. 10. Então agora você está me devendo R$ 110. 2 meses de dívida, você vai estar devendo o que você já me devia, mais 10%, mais 10%. Então agora você vai estar me devendo R$ 120. Lembrando que a porcentagem vai ser sempre calculada em cima do primeiro, porque é juros simples. 3 meses de dívida. Eu coloquei um acento aqui, né, sem querer. 3 meses. Não vou escrever de dívida, vai lá. É o 10% do primeiro mês, o 10% do segundo mês, o 10% do terceiro mês, mais o 100 que você já devia. Então, R$ 130. Então, olha só. Tá aumentando sempre aqui, ó, de 10 em 10. Mais 10, mais 10, mais 10. Ou seja, é uma PA. E a gente sabe que se é PA, é função do primeiro grau. Então, se a gente fizer um gráfico dessa sua dívida, o gráfico vai ser como? Vai ser o seguinte, ó. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Daí, digamos que é um gráfico que ele vai de 10 em 10. Então, vai ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ó, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Tem que fazer um gráfico aqui um pouquinho mais para baixo, mais comprido. 120 e 130. No primeiro mês, você já começou me devendo 100 pila. Começa aqui o gráfico. No primeiro mês de dívida, quer dizer, no mês zero, né? Quando passar um mês já que você está me devendo, agora você vai me dever 110. Beleza. Quando passar 2 meses, segundo mês, você vai estar me devendo 120. No terceiro mês, você vai estar me devendo 130. Então, olha o que nós temos aqui. Nós temos, de novo, um gráfico de função do primeiro grau. Lá, ó. Vai formar uma reta. É claro que vai ficar uma reta meio torta aqui, porque é o meu desenho, né? Eu fiz o gráfico aqui meio torto, como dá para perceber. Vamos ver. A reta vai ficar aí, ó. Então a gente tem uma reta. E olha só, você percebe que é o seguinte, você pode mudar a inclinação dessa reta, tanto na função do primeiro grau, no movimento uniforme, na PA, que é o seguinte, imagina agora que a dívida, em vez de ser 10%, fosse 50%. Então vamos fazer o cálculo aqui, ó. Seria R$ 100 no mês 0. Daí no mês 1, isso aqui vai ser 50%. Então vai ser metade a mais. Vai ser R$ 150. Daí agora, no segundo mês, vai ser de novo 50% lá em cima do primeiro. Então agora R$ 200. Depois 250. No quarto mês, R$ 300. Então a dívida aqui ela vai aumentando muito mais rápido. Então se eu pego esse mesmo gráfico aqui, ó, só que agora eu vou tentar fazer na verdade ele mais retinho, vai? Ó, 1, 2, 3 e 4. E aqui vai aumentando de 10 em 10. Então vamos lá. Tentar fazer bem certinho, ó. 10, 20, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, vamos lá, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, até vai fazer até o 200. 160, 170, 180, 190 e 200. Beleza. Se a gente faz o gráfico do primeiro, né? O cara já começa devendo R$ 100, depois ele vai para 110, mais ou menos aqui. Daí depois ele vai para 120, mais ou menos aqui. Depois ele vai para 130, um pouquinho mais para cima, vai. Agora, daí vai ficar uma reta assim, ó.
Acho que mais ou menos. É que eu fiz os pontos muito grosso, né? Mas vai ser uma reta assim. Pouco inclinada, mas um pouquinho inclinada. Agora, se eu faço o gráfico do segundo, que é 50% ao mês, olha só que bizarro. Começa em R$100 também, só que no primeiro mês ele já vai estar devendo 150. Então, ó, tome 150. No segundo mês, ele vai estar devendo já 200, então ele vai estar aqui já, ó. Então, deixa eu tentar fazer um negócio mais reto aqui. Então, olha só, como é que já começa a subir muito mais inclinada que a outra. Tá ficando curvado e eu não quero confundir ninguém, então eu vou fazer ela com um negócio que ajeita aqui a reta. Beleza. Então, ó, vou fazer a vermelha também aqui desse jeito. E daí eu excluo essa outra, que tá de baixo aí. Você percebe que é o seguinte, eu aumentei a taxa que vai subindo ao mês, e isso aí fez a reta ficar mais inclinada, ela ficou mais verticalizada. Então, a gente pode ter isso na função do primeiro grau, de ter umas retas que elas estão decrescentes, e ter umas assim que elas estão mega inclinadonas para cima. Mas retas, tem que ser retas. E o que vai definir isso? É justamente aquela taxa. Então a gente vai ter ali, por exemplo, no caso do Uber, ó, 8 mais 2 mais quilômetro. Quanto mais eu modificar isso aqui, mais inclinado, mais verticalizado vai ficando essa reta. Esse carinha, se eu modificar ele só vai mudar em que ponto daqui do eixo Y que vai começar a reta. Então olha só, aqui a gente teria algo como 100 mais a taxa, né, os 10% vezes o 100, no caso. Então, o 100 que está aqui, ele só define da onde que você vai começar a reta, que seria o caso do 8 lá no Uber. Ou seja, se a gente colocar naquele padrãozinho, né, AX mais B, o B, ele é o coeficiente linear. Aqui, agora sim a gente dá nome para ele. Ele é o cara que vai definir de onde que a sua reta vai sair do eixo Y. Se ele não, pode não ter o B? Pode ser uma função assim, ó. Função de x é igual a 2 vezes x. Ou seja, ela vai começar aqui, ó, aqui do zero. Tome. Ela vai começar desse jeito, lá do zero. Deixa eu só apagar para vocês verem. Então ela não precisa necessariamente ter o B, mas o A precisa, tá? O A é obrigatório. Já o A, ele é o coeficiente angular, justamente porque ele consegue mudar a angulação da reta. Então se a reta estava assim, ó, ele vai conseguir modificar essa angulação aqui, ó. Ela pode estar bem angulada para cima, subindo bem bruscamente, ou ela pode estar subindo de pouquinho em pouquinho, assim. E quem vai definir isso vai ser o A, que é o nosso coeficiente angular. Vamos voltar aqui, ó, para aquela do Uber, para que você identifique isso, ó. Vou lá aqui. Quem que é o coeficiente linear? É o cara que é o mínimo, é o 8. Então aqui, ó, é o coeficiente linear. Quem que é o angular? É o 2. É ele que é a taxa que vai multiplicando pela variável aqui, que é o quilômetro. Então aqui, ó, coeficiente angular. E esse carinha é a variável. Beleza. E daí, agora sim, a gente pode começar a trabalhar sempre que quiser com isso aqui, ó. AX mais B é igual a Y. Perfeito. Você bota um X, que é o input, igual a gente fez aqui. E a gente obtém o nosso input. A função agora, ela vira uma máquina de colocar input e te devolver outputs. Você coloca o negócio, ela processa e te devolve. É para isso que servem as funções. E ter esse imaginário formado na função do primeiro grau é o que vai te permitir
e muito bem depois em função do segundo grau, quando você tiver que usar Bhaskara, sem sofrer. E claro, ter os cálculos mentais, o treinamento de raciocínio muito bem treinado. Então olha só, a gente conseguiu linkar PA, juros simples, MU e função do primeiro grau. Porque eles são todos a mesma coisa. Então tudo que o cursinho te passaria em diferentes períodos do seu cronograma, como se fossem matérias totalmente diferentes, com fórmulas totalmente diferentes, na real, são a mesma porcaria, são a mesma coisa. E não tem por que você estudar isso aqui de maneiras diferentes e você ficar decorando várias fórmulas. Um monte de fórmula para MU, um monte de fórmula para função do primeiro grau, um monte de fórmula para PA. Cara, isso é burrice, é uma idiotice tremenda. É a mesma coisa, não precisa ficar com essa decoreba de fórmulas gigantesca. Beleza? Vamos agora partir para o raciocínio em cima de questões, para o Brain Dozer, que é realmente o treinamento do cérebro com questões, para que você veja isso aqui na prática, de como que são exatamente a mesma coisa, só que o Enem cobra de maneiras muito diversas, com gráficos, com tabelas, mas vão ser sempre funções do primeiro grau. Então é isso aí. Pegando o primeiro tijolo, que são as 5 operações, que eu conto a porcentagem também. A razão e a proporção e a função do primeiro grau, você já vai ter uma base muito forte e vai estar evoluindo rápido, diferente da galera que fica estudando por cursinhos que seguem cronogramas tradicionais. É isso aí, e vamos embora agora pegar os exercícios para que você realmente domine isso aqui.